A Torre de Babel. Os descendentes de Canaã foram descendo às mais degradantes formas de paganismo. A profecia de Noé, de que os descendentes de Canaã seriam degradados, não foi uma manifestação arbitrária da ira ou de uma declaração de seu favor. Aquela profecia não fixou o caráter e destino de seus filhos, apenas mostrava qual seria o resultado da conduta de vida que cada um havia escolhido. Em regra, os filhos herdam as disposições e tendências dos pais, ao imitar-lhes o procedimento. Desse modo, os pecados dos pais são praticados pelos filhos de geração em geração. É pelo exemplo. Eclesiastes 9,18 diz: um só pecador destrói muitos bens. A irreverência de Cão foi reproduzida em toda a sua posteridade. Durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas, mas eles aumentaram em número e logo veio a apostasia e com ela a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador quiseram então separar-se dos adoradores de Deus. Foram então para a planície de Sinear, um lugar muito belo, o solo fértil, e resolveram então edificar uma torre e fazê-la uma maravilha do mundo. Deus havia dito que os homens deveriam dispersar por toda a terra, mas os construtores de Babel quiseram manter-se uma comunidade unida, fundar uma monarquia que abrangesse a terra toda. Os moradores da planície de Sinear não criam no concerto de Deus, de que ele não mais traria um dilúvio sobre a terra. Muitos negavam que Deus existisse e atribuíam ao dilúvio operações de causas naturais. Aquele empreendimento da torre destinava a exaltar ainda mais o orgulho dos que o projetaram e desviar de Deus a mente de suas futuras gerações e levá-las à idolatria. Grande parte da construção foi ocupada com compartimentos esplendidamente aparelhados e ornamentados dedicados a seus ídolos. Anjos então foram enviados para reduzir a nada o propósito dos edificadores. A torre já havia alcançado uma grande altura, então foi confundida a língua. Muitas vezes, a instrução transmitida era recebida da forma contrária. Seguiram-se então confusão e desânimo. E terminou aquela confederação em contenda e carnificina. Então raios do céu caíram e quebraram a parte superior da torre e lançaram no solo. Homens foram levados a entender que há um Deus que governa nos céus. Era o propósito de Deus que alçaria os homens para fundarem nações, levassem consigo conhecimento de sua vontade. Era propósito de Deus que essas nações que foram formadas após a Torre de Babel mantivessem a luz da verdade entre eles. Os edificadores de Babel tinham alimentado o espírito de murmuração, queixaram-se de Deus ao expulsar do Éden o primeiro par e destruir o mundo por um dilúvio. Se Deus permitisse aquela confederação, uma grande potência teria exercido domínio e baniria da terra a justiça, a paz, a felicidade e a segurança. Ainda hoje há edificadores de torres em nosso tempo, incrédulos. Constroem suas teorias pelas suposições da ciência. Enquanto a sabedoria humana for exaltada sobre sua santa palavra, haverá dissensões e divisões. Muitos procuram fazer um céu para si mesmos, obtendo riquezas e poderio. Eles tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, pisam os direitos humanos, desrespeitam a autoridade divina, mas no fim vão encontrar apenas decepção e desgraça. O tempo do juízo de Deus está próximo. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos de seu coração, de geração em geração.